Olá, engenheiros! Estamos disponibilizando para vocês uma videoaula gratuita sobre águas e saneamento, precipitação, do nosso curso online 2B Civil. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, visite o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais! Olá, me chamo Olivia Pereira, sou engenheira civil e vamos dar continuidade ao nosso curso de águas e saneamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre precipitação. Mas antes, vamos recapitular o que a gente falou da aula anterior. Nós falamos sobre o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água, que envolvia precipitação, evapotranspiração, deflúvio, certo? E o escoamento interno no solo. Nós falamos também sobre escoamentos, a gente falou sobre os dois tipos que geralmente caem em provas de concurso, que é o escoamento laminar e o turbulento, que laminar envolve graxas e óleos, por exemplo, líquidos mais viscosos, e o turbulento se aplica mais à água. E a classificação das águas, segundo o CONAMA, que envolvia o quê? Água doce, salobra e salina. E na aula de hoje, nosso guia está aí para vocês analisarem. O objetivo dessa aula é compreender sobre os tipos de precipitação e sobre como essas precipitações elas podem ser medidas. E o que nós iremos abordar na aula de hoje? Chuvas orográficas, convectivas, ciclônicas e o método das isoietas. Então, iniciando aqui sobre precipitação, o que é precipitação? É a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre sob qualquer forma. Chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. Então, essa chuva ou essa precipitação, ela pode ser de três tipos: orográfica, convectiva ou ciclônica. E está aqui já um esquema para explicar a vocês o que seriam essas chuvas orográficas. Então, é uma massa de ar, carregada, e ela vai se deslocando horizontalmente. Então, o vento vai levando essa massa de ar horizontalmente. Chega um determinado momento que ela encontra uma barreira. No caso da imagem aí, vocês podem ver, é como se fosse uma montanha, um relevo. Então, isso vai fazer com que ela mude sua direção. Então, ao invés dela se deslocar apenas horizontalmente, ela também vai subir. Nesse momento que essa massa de ar ela vai subir, ela vai se resfriar e vai chegar um momento que ela vai precipitar. As chuvas convectivas, elas vão ser em base da troca de ar, ou seja, o ar quente, vai subir, ou seja, em momentos de muito calor, por exemplo, altas temperaturas, haverá uma grande evaporação, gerando grandes massas de ar, e essa massa de ar, ela vai subir. Nesse momento que essa massa de ar ela vai subir, ela vai se resfriar rapidamente, com isso vai acontecer a precipitação. Como vocês podem ver na imagem, a setinha vermelha para cima, ou seja, a evaporação, calor excessivo, que faz com que a evaporação aumente, e aí essa massa de ar ela vai aumentar. Quando ela se resfriar, já em azul, ela vai precipitar. Temos também as chuvas ciclônicas, também conhecidas como frontais. Por quê? É um momento que a massa de ar quente e a massa de ar frio elas se deslocam em movimentos contrários, mas na mesma direção, e elas vão se chocar. No momento que essas duas massas de ar, quente e fria, elas se chocam, acontece a precipitação. Então, essas precipitações elas precisam ser medidas. Então, expressa-se a quantidade de chuva pela quantidade de água caída e acumulada sobre uma superfície impermeável. Então, é necessário medir para que se analise a quantidade de chuva que há naquele local, a intensidade de chuva naquele local, para poder se fazer dimensionamentos de estruturas, como, por exemplo, a parte de saneamento e drenagem. Então, como dimensionar uma boca de lobo, um bueiro, se não se sabe a intensidade de chuva naquele local? Então, você pode superdimensionar, ou seja, você tem um gasto excessivo com obras públicas, ou então você pode dimensionar abaixo do que seria o mínimo de precipitação naquele local, o que vai gerar grandes transtornos. Então, vai acontecer inundações, porque o sistema de drenagem não vai dar vazão suficiente para escoar essa água. Então, como vocês podem ver na imagem abaixo, existem os pluviógrafos e os pluviômetros. O que é que eles fazem? Eles medem a quantidade de chuva que vão caindo sobre aquela certa região. E aí eles são medidos 24 horas para poder analisar a quantidade de chuva que vai caindo naquele local
e poder dar dados que a gente consiga ter dados palpáveis para poder dimensionar qualquer tipo de instalação. Para isso, existem diversos métodos, mas o método mais comum e o mais seguro a ser utilizado é o método das isoietas. O que são as isoietas? Isoietas são curvas que unem pontos de igual precipitação, ou seja, iso quer dizer o quê? Igual. Então, o que é que vai acontecer? São diversas linhas, onde tem vários pluviógrafos que vão medir a precipitação, e locais que a precipitação foi igual, eles vão traçar linhas de mesma precipitação. Então, vai ter uma áreazinha entre uma curva e outra, e aí eles vão medir isso, e vão traçar essas linhas de igual precipitação. Então, como é que se calcula isso? Calcula em áreas parciais contidas entre duas linhas. Digamos que aqui tem uma linha, aqui outra, aqui tem uma precipitação e essa. Entre essas duas linhas tem uma área. E essa área já é calculada e é dada. Então, com essas isoetas sucessivas, calcula-se a precipitação. Como é que faz? Precipitação vai ser a soma de a área daquela precipitação vezes a precipitação 1, dividido pela área total daquele espaço. E aí você encontra a precipitação média de um certo local. Então, vamos revisar um pouquinho o que nós falamos, que a gente falou bastante coisa. Então, os tipos de chuva. As chuvas orográficas são quando as massas de ar úmida encontram uma barreira, como por exemplo montanhas, então elas vêm se deslocando horizontalmente, encontram a barreira, elas sobem, se resfriam e precipitam. As chuvas convectivas acontecem quando há elevadas temperaturas, com grande evaporação, e é levado para cima, né, com vento vertical, se resfria e aí precipita também. E as chuvas ciclônicas, elas se originam do encontro entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente, se encontram frontalmente e aí precipitam. E isoetas, lembrem bem disso, são curvas que unem pontos de igual precipitação. E nisso daí, ela vai trazer uma medida, a mais segura, para poder avaliar a precipitação média de uma área. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Até mais.